já começo aqui, boa tarde para todos. Eu começo o programa chamando o Felipe Ruggeri, ele está lá na festa de abertura do Campeonato Carioca no Maracanã. Cadê ele? Olha ele aqui. Ruggeri ou seria Juninho Pernambucano? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Fernandinha. Tô aqui na festa, não é festa, não se pode falar festa agora. Festa é mais raiz, agora é coquetel de lançamento do Campeonato Carioca. Muita festa por aqui, quer dizer, muitos coquetéis, ceviches, comidinhas, bebidas, tem muito chopp, que jogador de futebol gosta de chopp mesmo. E eu tô aqui com um cara espetacular para mim, olha, realmente é uma emoção muito grande. Presidente Alexandre Campelo, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Todo mundo fala, acabou o glamour do Carioca, mas vencer é sempre bom, Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu acho que o Carioca sempre teve um glamour e acho que cabe aos dirigentes, aos clubes e à federação devolver esse glamour ao Campeonato Carioca, que, a meu ver, é bastante importante para o futebol. E tá tudo em paz entre clubes, federação, o entendimento entre os presidentes, tá tudo tranquilo? Acho que sim, não vejo nenhum problema. Acho que a disputa deve ser dentro de campo. Vamos lá, time do Vasco, para mim os principais reforços mesmo foram permanências de Maxi Lopes, Pikachu, o menino Castan, se fisicamente estiver bem, um dos melhores zagueiros aí em atividade. Queria que você falasse sobre o time, a expectativa aí para o ano inteiro, não só para o Carioca. Não, de fato, a manutenção desses jogadores foi muito importante, né? Ao longo de 18, nós fizemos algumas mudanças, trouxemos alguns reforços. Esses reforços corresponderam, como é o caso do Castan, que foi muito bem, do Max. Tivemos o crescimento do Wesley, que inicialmente teve problemas médicos, mas no final contribuiu bastante para que, com a organização da equipe. E no final do ano fizemos um planejamento, pensando, né, quais as posições, quais eram os atletas que nós iríamos precisar para 2018. Fomos ao mercado e conseguimos aí trazer esses 8 reforços e entregar para a comissão técnica para que ela pudesse trabalhar toda a pré-temporada já com esses reforços. Fernandinha, tem pergunta aí, presidente? Tem sim, eu já vou dar uma boa tarde para o Cazé. Ninguém melhor do que você para fazer uma pergunta para o Campelo. Manda a sua pergunta. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde, Pedro Certezas. Boa tarde a todos. Ruggeri está lá no prêmio. Cara, minha pergunta é simples. Você falou dos 8 reforços, presidente Alexandre Campelo. Eu gostaria de saber se vai ter mais algum reforço. O elenco do Vasco está fechado para 2019. Eu sei que o Vasco tentou Alex Teixeira, o Rossi também não deu certo. O Vasco busca mais reforços para 2019? Estou perguntando se o Vasco busca mais reforços para 2019, além dos que já vieram, incluindo aqueles que já postaram em Twitter, em contas também de mídias sociais lá, sobre como Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec, quais as possibilidades? Olha, nós gostaríamos muito de poder contar, né, de trazer esses reforços que a torcida tanto pede, que é o Allan Kardec, o Alex Teixeira, mas é preciso que a torcida entenda a realidade do Vasco. Esses jogadores estão jogando fora do Brasil e com salários que hoje são impraticáveis para o mercado nacional. É possível que, a partir de toda a reestruturação financeira que está sendo feita, que no futuro próximo a gente consiga trazer de volta e repatriar jogadores como Alex Teixeira. Quanto aos reforços, nós fizemos essa primeira movimentação agora, trazendo 8 reforços, mas é possível que ao longo do ano nós tenhamos a oportunidade de trazer mais 1 ou 2 jogadores para compor o elenco. Mais alguma pergunta, Fernandinha, para finalizar aqui, liberar o rapaz? Pedro Certezas, boa tarde. Sua pergunta para o presidente do Vasco. Boa tarde todo mundo. Campelo, queria saber se a gente está vendo que os times cariocas estão contratando e o Flamengo está com um dinheiro muito acima dos outros e tudo mais. Queria saber se no favoritismo do Carioca, o Flamengo se destoa também ou está todo mundo no mesmo nível e clássico é clássico e não tem essa? Perguntaram se no Carioca o Flamengo destoa, a gente já sabe que destoa, mas que se clássico é clássico e vice-versa, como diria um grande jogador, clássico é clássico e vice-versa, se equipara tudo no clássico. Olha, financeiramente é óbvio que destoa, agora dentro de campo é dentro de campo, né? Ano passado eles também tinham um poder financeiro maior, uma equipe a princípio
de maior investimento, mas os resultados diante do Vasco não se mostraram igualmente discrepantes. Para finalizar, o recado para o torcedor vascaíno aí que está assistindo a gente, recado positivo para o presidente, por favor. Bom, o recado é que nós montamos uma equipe bastante competitiva. Eu acho que o vascaíno pode acreditar que nós teremos um ano de 19 bom, com uma equipe competitiva e brigando por boas posições. Obrigado, Fernandinha. Uma honra falar com esse cara aqui. Beijo para todos, até mais. Deixa um abraço aí pro Campelo, agradece. E olha, daqui a pouco a gente volta com o Felipe Ruggeri. Rude, Caioba, Juninho Pernambucano, Casão, Galvão Bueno, tá todo mundo lá na abertura e você só consegue ver esses caras aqui. Daqui a pouco a gente volta direto do Maracanã, mas a gente vai falar agora do primeiro treino do Flamengo, depois de retornar lá de fora, né? Teve trote aos jogadores e pela manhã a atividade foi leve, tá aí a atividade do Flamengo. Foi academia, enfim, e pouca coisa em campo durante a tarde. O Abel fechou o treino, então a gente não sabe o que aconteceu nesse treino. Coisa muito comum hoje em dia, né, Cazé? O treinador fechar o treino, um suspense maravilhoso. E a gente da imprensa, já é janeiro, já não tem muito assunto. O cara vai e fecha o treino. Né? Prejudica a gente, né? Eu poderia falar que, pra que fechar? Mas o Vasco também tá fechando, né? Então, não posso criticar o Flamengo por fechar o treino, porque o Vasco está fazendo a mesma coisa. Então, acho que é normal, pré-temporada, o técnico quer dar a cara ao time e testa coisas novas e faz coisas novas, acho que faz parte. Nada de novidade, né? A única tristeza é justamente o que você falou, a gente fica sem notícia, né? Não tem que falar como é que o Flamengo está jogando, a gente não sabe como é que o Flamengo vai jogar, quem que está jogando, o que o Abel está fazendo. Mas... O que a gente tem para comentar, Pedro Certezas, é dessas imagens aí do treino, que é na academia. Quer dizer, você já malhou hoje? Hoje ainda não. Hoje ainda não, né? Mas vai ter mais tarde. Vai ter. A gente pode fazer imagens suas. Pô, tá de brincadeira. Fazer imagens suas treinando, a gente passa aqui amanhã. Amanhã não, segunda-feira, né? Sei lá. Eu vou começar aqui falando que duas coisas são uma sacanagem. Primeira, por parte do SBT, que eu e Casimiro estamos morrendo de fome aqui, entendeu? O Ruggeri está lá comendo coquetel, daqui a pouco vai beber um chopp, que vai parar de falar, e a gente está aqui falecendo com uma barrinha de cereal. Queria entender, Pedro Certezas, de onde partiu essa decisão. Qual foi o critério usado, na verdade? Nós estamos aqui há mais tempo do que ele. Exatamente. Ele chegou e já está lá no Maracanã. É porque ele é mais velho que a gente? Não tô entendendo. Não tô entendendo isso. Por que isso? Um coquetelzinho agora cairia também. Espero sair daqui e ter pelo menos um café da manhã ali. Um almoço maneiro. Eu acho que não vai. A gente pergunta pra ele, Felipe Ruggeri, o que aconteceu? Por que você foi o escolhido? Você tá comendo aí? Tem coisa gostosa? Conta aqui pra gente. Opa! Não tem nada a ver com carboidratos, não. Agora, como o Ruggeri mesmo, não tem a ver com a comida. Embora esteja muito gostosa, e não posso negar que já provei alguns quitutes. Eu queria, na verdade, eu vim para falar com o pessoal, com o presidente. Estamos aqui com o Nelson Mufarrege, presidente do seu Botafogo, do seu e de Pedro Certezas, Fernandinha. Eu vou começar perguntando sobre o planejamento do clube. O Zé Ricardo renovou, tá tudo certinho, tudo ok. Mais reforços chegando. O que vocês estão esperando aí para o ano de 2019? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. A vocês aí da SBT, do SBT. O que nós estamos esperando? O planejamento começou com o Zé Ricardo, obviamente, a comissão toda técnica, com o vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha, e alguns jogadores saíram, outros vieram para integrar o elenco, e esse é o planejamento. Estão treinando, acho que o time já está bem cioso da responsabilidade dos campeonatos, e nós vamos tocar para frente. Estreamos agora no domingo, na quarta-feira temos o Bangu, aqui no Newton Santos, depois temos o Flamengo no Newton Santos, e assim vai à frente. O importante de tudo, não só o planejamento, que está ótimo, o Zé Ricardo fica, um grande técnico que nós analisamos muito a sua maneira de trabalho, e é uma maneira de trabalho que nós aprovamos muito. Mas eu quero focar muito no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, nós torcedores temos que prestigiá-lo. É importante hoje prestigiar o Campeonato Carioca.
Eu estava comentando que em 2018, quando nós fomos campeões, teve o maior público do campeonato do Brasil, foi o jogo, foi a final. Então, isso demonstra que nós queremos fazer e vamos fazer grandes espetáculos, mesmo naqueles que a torcida pode achar, não, vai ser um jogo que o A ganha do B. Não, eu acho que todos os times que estão aí se prepararam muito para disputar esse campeonato carioca. Será um campeonato muito bonito, muito bom e, obviamente, que o Botafogo é um dos candidatos e deseja realmente o bicampeonato. Mas são disputas, são jogos, mas nós estamos caminhando para isso. E vamos conseguir, não só no Campeonato Carioca, como também nos outros campeonatos, seja a Sul-Americana, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Essa é a mensagem que eu quero deixar aos torcedores do Botafogo. Nós estamos fazendo um trabalho bem consciente, bem com o pé no chão, para que a gente possa fazer o Botafogo possa abrilhantar os campeonatos com a sua grande participação. Fernandinha, pergunta aí pro presidente, Fernandinha. Vai fazer uma pergunta, mas falando aqui em pé no chão, o ano começa depois do Campeonato Carioca, são 3 competições aí, o Botafogo não tem como fazer frente nas 3. Tem que escolher uma e mirar e ir embora. Qual será essa competição? Ele sabe? Ele já pensou nisso ou não? Ou vai jogar as 3 e vai ver no desenrolar do ano? Fernandinha está perguntando qual competição vocês estão voltados, o foco está voltado, porque é muito jogo, o calendário é muito apertado, muito corrido, quarta e fim de semana. Quer saber se você tem uma prioridade de competição, porque o Carioca é o Carioca, né? Quase uma pré-temporada, né? Aí depois Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, como é que tá aí? Olha, é verdade que todas têm prioridade. Eu não vejo, eu não sei, eu não sou o treinador, eu sou um torcedor, apesar de ser um dirigente, sou um torcedor também. Eu acho que todas têm que ter prioridade. Não pode fazer uma distinção de A ou de B, até porque você tem jogo domingo, quarta, domingo. E isso daí é uma coisa que os jogadores têm que jogar. A gente tem que, hoje, pensar nisso. É lógico que você vê a Sul-Americana, a Copa do Brasil, então, é muito interessante, porque só de premiação é uma premiação robusta, né? Então, acho que todos têm um direcionamento para a Copa do Brasil. Mas vamos disputar todas elas por igual para poder não só nós darmos alegria à torcida, como também obter campeonato. Obrigado, presidente. Fernandinha, com você, voltamos ao estúdio. Sempre quis dizer isso. Voltamos ao estúdio. Deixa um beijo aí pro Mufarré, já agradece. Mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta, Diga. Pedro Certezas. Ele tá aqui ansioso por Mais uma, pergunta. 40 minutinhos. Presidente do meu coração, tem uma pergunta pra você. Seguinte, você falou de modo geral das contratações e tal, mas eu queria falar de nomes. Estão muito falando do Rioran, do Palmeiras e do Barcos do Cruzeiro. Falam que tem um atrito do Barcos com o irmão dele, com o Botafogo e tal. Eu queria saber sobre esses dois nomes. Estão negociando com o Botafogo, não estão? O que está acontecendo? O torcedor está ansioso, presidente. Querem saber de nomes. Rioran do Palmeiras e Barcos. Como é que está a negociação? Pode adiantar alguma coisa? Não, é o que eu já respondi. Essa parte dessas negociações ainda iniciais, fica o vice-presidente de futebol responsável juntamente com a comissão técnica, para depois chegar a mim quando já estiver na fase final de negociação. Então, ainda estamos no início. Se há alguma negociação, está no início. Então, não tem nada ainda definido. Então, seria interessante, quem pode dar maiores detalhes é a comissão técnica ou o vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa um beijo pra ele. Eu te dou 30 segundos pra você comer alguma coisa. Você come muita coisa em 30 segundos. E depois a gente volta aí com você, tá, Felipe Ruggeri? Dá um beijo no Mufarré. Mandar um beijo e sucesso e boa sorte, presidente. Muito obrigado e vamos continuar aí nesse trabalho que nós estamos fazendo para trazer grandes alegrias à nossa torcida e pedindo que a torcida compareça aos estádios, que é muito importante, principalmente aqui no Campeonato Carioca e todos também. É importante incentivar o seu time. Os jogadores gostam desse incentivo.
Então, eu conclamo a torcida do estado do Rio de Janeiro. Vamos que vamos. Beijo. O Jerry volta, a gente vai comentar aqui essas sonoras do Mufarrege. Casé, lá na Europa, os clubes em geral, quando um jogador é contratado, ele não fala que vai brigar para ganhar tudo. Isso é uma cultura deles. No Brasil, o cara está num time de menor investimento, mas ele precisa falar, a gente vai brigar para ganhar tudo. Quase ninguém briga para ganhar tudo. E muito menos um time que não tem um elenco lá muito, né, pouposo, assim. E aí, quando que vai mudar esse discurso aqui no futebol brasileiro? A gente sabe que o Botafogo hoje não tem condições de ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Não tem como. A tríplice coroa é uma coisa que a gente viu um Cruzeiro fazer, enfim, e passa anos, igual cometa, né? É difícil. Eu acho muito complicado, porque eu acho que é uma questão de cultura mesmo, o torcedor não aceita o atual momento do clube, né? Não adianta. Se o Maxi Lopes chegar no Vasco e falar, eu vim salvar o Vasco do rebaixamento, a torcida vai falar, só isso, ele tem que falar que veio para ganhar o título, por mais que seja impossível. Eu acho que falta ao torcedor esse entendimento do momento. Ao mesmo tempo, isso também não é de todo ruim, porque o torcedor também não aceita, né, Por exemplo, o Botafogo, o Vasco não vivem os melhores momentos da história. Se o torcedor começar a aceitar que o Botafogo não vai brigar por tudo, eu acho que isso pode iniciar um processo de apequenamento dos clubes. Então, eu acho que é ruim uma parte, porque a torcida cobra demais e de fato, não vai ter como. O Botafogo não vai ganhar a tríplice coroa, o Vasco não vai ganhar a tríplice coroa. É muito difícil, não tem nem elenco para rodar. Mas eu acho que se o torcedor não aceitar isso e continuar cobrando, eu acho que é bom para o clube, em algum momento, os dirigentes falarem, opa, peraí, o Botafogo é gigante, o Vasco é gigante, a gente deveria estar brigando por isso, mas não estão. Muito bem, uma boa reflexão, gostei da sua resposta, @SBTRio é o nosso Twitter. A gente tem uma explicação do MC Valmirzinho. O MC Valmirzinho explicou por que o Casé não foi lá para o Maracanã e foi no lugar dele o Filipe Ruggeri. Ele disse, o Casé vai comer tudo. Eu senti esse golpe, tá? Eu vou assimilar, mas o Ruggeri também não é brincadeira não, viu? Não é o primor não é o da primor alimentação. da forma física e da alimentação saudável. Não é. Então essa desculpa aí não vai colar não, tá? Olha lá. Essa cara de sacanagem. Isso aí, é isso aí. Ruggeri, ei, a gente tá precisando de você, tá? Cadê? Não tem ninguém aí pra você entrevistar? O que você tá comendo? Estavam entrevistando o Joel ali, eu vim só beliscar um negocinho rápido. Então, o que tem pra comer, que eu tô com fome? Você tem que ser só o cardápio. Dá um pãozinho aí na comida. Mussarela de búfala com tomate é super light. Super light. Ele come mesmo, Ele né? vai Isso é comendo bacana. tudo. Saladinha de tomate. Não, Saladinha não é sua cara. Muda. Pula. Não vem de hipocrisia, não. Não. Mostra o que você No vai papel, comer não, vai comer papel, não. mesmo. Não duvido disso. Não vem com guardanapinho, saladinha. Não. O que você vai comer mesmo. O que é isso aí, ó? Tem uma... Olha só, isso aqui é light, tá? Vamos lá. Mussarela de búfala com tomate, salada de tomate com mussarela de búfala, olha só a variedade. Isso aqui é uma quinoa. Quinoa é um dos alimentos que mais tem nutrientes. Então, quinoa é bom para manter a forma física. Eu não tô abusando nos pãezinhos e nem no... É porque passaram uns salgadinhos, fritura, eu realmente não tenho comido. Você vê pelo porte físico. Pedro, por qual foi a última vez que você comeu quinoa? Então, vou ficar devendo essa, porque quinoa pra mim era um animal. Eu achava que quinoa, viu quinoa selvagem. Eu falei, pois é, tem muito aqui. Muito bem. Tem muito. O legal é que o Filipe Ruggeri, ele não para de comer, e isso é sério. E sabe o que a gente faz? Quando a pessoa gosta muito de comer, ela coloca as coisas no diminutivo, né, Rudy? Opa! Vocês estão falando o quê aí? Você não vai arrumar alguém pra entrevistar, a gente tá aqui esperando. Bom, já foram 2 presidentes, deixa eu comer um pouquinho aqui. Tá bom, daqui a pouco a gente volta com ele. Pedro Certezas, vamos ainda repercutir aqui a nossa entrevista com o presidente do Botafogo. O que você achou do que ele disse? Não falou muito, fez suspenso das contratações, você tá animado? Animado é uma palavra muito forte. Pesada, assim, né? forte, porque eu não precisava falar. Pesada. O Nelson Mufarrege, pessoa incrível, não nada a falar dele. Só que as entrevistas dele não animam nenhum torcedor no Brasil. Ele fala tudo de forma geral, ele não fala, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele fala, não, vamos lutar porque o Botafogo é gigante e tudo mais. Quando ele tomou a posse, cara, alguém perguntou pra ele assim, Nelson Mufarrege, qual vai ser a sua estratégia pra melhorar o Botafogo? Ele falou,
a estrela solitária vai brilhar. Gente, não dá pro presidente falar coisa de forma geral assim, não existe fazer isso, cara. Você tá rindo, Casé? Não dá, gente. É muito poético. Pô, ele... eu só fiquei um pouco preocupado, assim, os fãs do Chaves, né? O Léo Dias começou a ficar desesperado, que ele foi indo, e que o Botafogo, e não sei o que, o Léo Dias falou assim, gente, não vou conseguir fazer um programa. E dá a impressão, cara, que ele não tá por dentro do que tá acontecendo no clube. Eu falei assim, cara, desses dois nomes, ele falou, quem sabe disso é o vice-presidente. Pô, cara, eu preciso saber o que o presidente acha disso. Você fala assim, eu dei o aval, pelo menos ele fala isso, mas ele não fala nem Pedro, isso, então... Deixa a estrela solitária brilhar. Pedro, olha lá pra cima, olha lá. É a estrela solitária que tem que brilhar, gente. Ai, deixa a estrela, Pedro. @SBT Rio é o nosso Twitter aqui na tela. O Lucas Tavares libera a picanha para o Casé e o Certezas aí. Será que tem picanha lá? Eu acho que não tem picanha não, Casé. Você que sabe bem. O que é isso? Picanha? Fatiadinha aqui, ó. Não tem picanha. Quando você vai normalmente num restaurante que não é muito bom, você fala assim, fala aí, irmão, carne você tem aí, picanha? Aí ele vem e fala assim, cupim. Aí você, opa. Ele não responde, não. Ele não fala ele que não vem tem com uma picanha, contraproposta. ele vai o cupim. Aí fala assim, tem uma picanha não? Maminha. Aí você fala assim, opa, vou ficar na maminha aqui porque já é mais seguro. Porque o cupim já não... Mas não precisa nem ser picanha. O cara fala, pode ser um pequeno salgadinho. Por que não um suco? Eu só digo aqui o seguinte, para certezas. Segunda-feira tem programa. O que você espera? Eu espero que o Ruggeri faça uma marmita. Pelo menos. Guarde na geladeira, porque é um fim de semana vindo aí. Exatamente. E traga segunda-feira. Para esquentar aqui. Segunda-feira, como é segunda-feira in English? Por que essa pergunta? Manda aí. Manda aí. Então bota na tela. Eu quero uma salva de palmas. Olha quem está lá entendi, agora. muito bom. Primeiro um beijo para Joel Santana, Felipe Ruggeri. Caioba, A cara dele, Caioba, Oi. conversa com ele. Ele pode falar Exatamente o tempo isso. que ele quiser. Ser o rei do Rio, o verdadeiro rei do Rio, Joel Santana. Pediram pra eu imitar o Caio Ribeiro te entrevistando, Joelzão. Estamos aqui com o papai Joel, estão pedindo pra eu imitar o Caio Ribeiro te entrevistando, Joelzão. Não poderia deixar de faltar na festa, quer dizer, no coquetel do Campeonato Carioca, papai Joel Santana, em inglês. Tô brincando, não vou pedir em inglês não. Mas, Joel... Até porque você ia pagar por isso, isso não é assim também não, né? Fala assim, vai dar que é... Joel, não poderia deixar de faltar no coquetel do Campeonato Carioca, expectativa aí, tá curtindo, reencontrando os amigos, como é que tá? Tá bom, eu acho que essa solenidade é muito importante pro futebol carioca. O futebol carioca, nós que conhecemos bastante, é um campeonato romântico, onde as equipes se respeitam muito, principalmente os quatro grandes. Infelizmente o América e Bangu não estão acompanhando essa balada dos clubes com maior potencial econômico. Mas é bom a gente sempre ter esse tipo de solenidade, porque isso traz para nós, acima de tudo, que nós vamos ter um campeonato forte, não resta dúvida que nós vamos ter um campeonato forte, a voltar às origens do futebol carioca, onde você, como eu tive a oportunidade de trabalhar nos quatro, de ver esse Maracanã cheio todas as vezes que nós vimos fazer um clássico. Eu acho que todos nós estamos de parabéns, eu acho que esse tipo de incentivo é muito bom e nós estamos aqui para colaborar, cara. Fernandinha, pergunta pro papai Joel aqui. Fala aí. Respeita o homem, que ele já foi comentarista do SBT em Copa do Mundo, sabia? Casé manda uma pergunta pra ele. O cara é uma lenda, um monstro. Respeitar E que já foi como treinou comentarista os quatro do grandes, a SBT. minha pergunta é o seguinte. Quero que ele saia do muro, papai. Sai do muro. Quem vai ser o campeão carioca em 2019? Seu palpite, pelo que você entende aí do seu conhecimento vasto de futebol carioca e futebol mundial brasileiro e inglês e português. Estão perguntando, é uma pergunta, é um palpite. Quem vai ser o campeão carioca desse ano, Joel? Para falar de futebol, você tem que ter cuidado. Futebol nem sempre o melhor ganha. Isso não é basquete, isso não é vôlei, que geralmente os favoritos vencem. Eu tenho conversado aqui com vários amigos, eu já tive equipe pronta para ser campeã e perdemos por um detalhe. Já fiz a equipe que nós fizemos a equipe faltando 15, 20 dias para o Campeonato Carioca começar e nós fomos campeões. É um campeonato que parece que é fácil, mas não é fácil assim. Eu acho que o time do papel é uma coisa e o time de campo é outra. Eu acho que o futebol, você, acima de tudo, se define
pequenos detalhes. Só não envolve só a melhor equipe, envolve uma série de circunstâncias que você tem que saber trabalhar dentro do seu clube. Joel, agora eu quero fazer uma pergunta para ele, quero saber se teve proposta, se está conversando com algum time, se bate a saudade ou se cogitou em treinar algum time agora nesse campeonato. Olha, como é que foi? Veja bem, eu venho acompanhando o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e todos os campeonatos envolventes, e nós estamos sempre disponíveis. Agora, nós temos que saber aonde nós vamos trabalhar, quer dizer, eu tenho 30 anos como técnico e 20 como jogador, sim, são 50 anos aqui dentro, né, mais ou menos. Eu acho que hoje em futebol você tem que ter muito cuidado para você saber onde você vai trabalhar. Então, fica na expectativa. Jogou no ar, se ficou em cima do muro, Joel, mas tá certo. Já mais alguma pergunta? Sabe por que isso? Porque se eu começar a falar muita coisa, eu acho que eu estou cavando. Os treinadores aqui vão querer me bater. Eu não quero nada disso. Eu sou da paz, cara. A gente sabe bem. Fernandinha, mais alguma coisa? Com certeza. Sua Fernandinha. pergunta para Joel Santana. Joel Santana, eu queria te agradecer certeza, por hein? tudo que você fez pelo meu time, pelo futebol carioca em geral. E queria saber qual foi o Campeonato Carioca mais especial para você como treinador? Se foi por algum time, se qual o ano que você falou assim, cara, isso foi absurdo. O pessoal tá eufórico lá, só estão te agradecendo, obrigado, obrigado. O Pedro, certeza, é botafoguense, tá perguntando qual foi o Campeonato Carioca mais especial para você. Todos. Todos, porque campeonato você não escolhe. Você ser campeão é uma coisa muito difícil. Parece que é fácil, mas não é. Envolve muitas coisas por trás dos bastidores. Então, todos os campeonatos conquistados, os 2 que eu conquistei no Botafogo, os 3 que eu conquistei no Vasco, os 2 que eu conquistei no Flamengo e um que eu campeonei no Fluminense, estão guardadinhos aqui dentro do meu coração. Obrigado aos 4 clubes, sem deixar de falar no América e no Olaria, que eu trabalhei lá também, que eu comecei no Olaria. E o América foi um clube que passou na minha vida em 91. So say goodbye to our friends now, please. Goodbye. Ele tá querendo me arrumar um problema, eu não posso falar isso que eu tenho contrato. Se ele fizer um contrato comigo, eu vou falar o que ele quiser. Tchau, valeu, Ai, galera. maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Joel. Não conseguia. Não conseguiu, mas é porque com todo o que ele merece, ele cobra pra falar inglês. É o inglês mais famoso do mundo. Dá um beijo no Joel Santana. Respeita essa prancheta, né, Pedro? Certeza. Daqui a pouco Obrigado, a gente volta com o Fernandinha. Felipe Ruggeri, tá, gente? Lá do Maracanã. Respeita Cheio essa de veneno, prancheta, né? né? Cara, o cara é muito campeão. O cara conseguiu ser campeão nos 4 grandes do Sabe Rio. muito, sabe E muito. em épocas completamente diferentes. Não foi um embalo. Ele foi campeão aqui, 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 aqui. É gênio, absurdo. Um dos responsáveis pelas minhas maiores felicidades. Calma aí só um minutinho, Que é por isso, favor. Ah, É bacana. porque a gente tá trazendo um lanchinho aqui pra eles. Eles Olha. estão reclamando que lá no coquetel Ruggeri tá comendo tudo, tem um monte de coisa. Integral? E aí a gente arrumou aqui um apoio pro pessoal, um apoio de um biscoitinho. Integral? Oi? Integral, eu não... Integral. Você não come integral? Eu como tudo, né? Mas Se demole o plástico, se tá demole comendo. vai o plástico, mas integral? Vai fazer o quê, né? Quem não tem salgadinho, caça com bolacha. Bolacha, biscoito. Ah, vai o quê? Quer agradar o chefe que é paulista? Aqui é biscoito. Isso é biscoito, né, Cazé? É biscoito. É, então vocês se contentem com isso, que é o máximo que a gente Mas pode não é um bom oferecer. biscoito, não chega a ser um bom biscoito, Tá? não. A gente não vai mostrar a marca. A gente vai falar um pouquinho do Joel. Você aí de casa que é mais novinho, Joel Santana. O Joel é o verdadeiro rei do Rio, Cazé. Ele é o verdadeiro rei do Rio. O que ele já fez no Campeonato Carioca, hoje o Campeonato Carioca, ele não tem tanto prestígio, mas em algum momento já teve e muito. É verdade. Tem que respeitar o Joel Santana. Entende muito de futebol, já ganhou com time bom, já ganhou com time ruim, já ganhou com time péssimo. Chegava lá, ganhava, motivava os caras. Papai, não tem o que falar. Muita gente zoou o Papai Joel por falar inglês, errado, o caramba. Entende muito de futebol. Cara, como jogador, foi um bom jogador, mas como técnico, absurdo. Muito respeito por Papai Joel Santana. E que bom que ele pegou, muito se deve à glória que ele teve pela fórmula do Campeonato Carioca, que era absurdamente perfeita. Eram 2 grupos, eles se enfrentavam, tinha clássico toda hora, tinha um clássico absurdo, e acontecia muita coisa.
Com o regulamento desse ano e do ano passado, pelo amor de Um Deus. pouquinho confuso, né? Pelo amor de Deus, cara. Vocês tiraram completamente o glamour do Campeonato Carioca. Exato. Que virou uma bagunça. O Botafogo foi campeão ano passado sem ganhar nem a Taça Rio, nem a Taça Guanabara. Vasco e Botafogo foram pra final sem ganhar a Taça Rio nem a Taça Guanabara. Isso não existe, cara. Não existe isso. Não existe. Talvez o Papai Joel, vendo esse regulamento, não seria campeão. Exatamente. Isso aí mostra que o Campeonato Carioca tá errado, não que o Joel tá errado. É isso mesmo. Vamos chamar um break, daqui a pouco a gente vai... Vamos pegar o Rogério desprevenido? Biscoitinho, amor, biscoitinho. Cadê? Rapidinho. Rogério, quem tá com você, ele não sabe que a gente vai chamar ele. Cadê? Cadê o Rogério? Rogério! Natália Pereira. Cadê o Rogério? Lá. Isso aí que a gente... Isso aqui é verdadeira televisão, Isso é jornalismo. tá, gente? Isso é jornalismo mesmo, Casé. O que é? Dá boa tarde, dá boa tarde. É muito fácil. Boa tarde. Que é? Você acha isso O certo? que vocês querem, O cara? que vocês querem, não? Você foi aí pra falar com pessoas. Aí, do nada, a gente, no meio do programa... Mas já você tinha tá... tirado o ponto. Entrevista o pode. segurança lá. Displicente. Entrevista o segurança lá Cadê? atrás, pergunta quem vai ser o campeão carioca. Olha o segurança Vai aí lá, atrás vai lá, de você. Rogério. Vai lá, pergunta pra ele quem vai ser o campeão Ele tem que ir pro carioca. break, ele tem que ir pro Vai, break. Vai que a gente vai chamar o Vai break. lá. O que que vocês Pede querem pra saber? ele chamar o break. O que vocês querem saber? Pergunta vai ser o campeão quem vai ser o carioca? campeão carioca. Olha ele, olha e ele. pede Olha pra ele. ele chamar Quem o vai break. ser o campeão carioca? Quem vai ser o campeão carioca? Mas você já falou que não pode falar. Podia falar Flamengo só, ou um Botafogo, não? Pede pra ele chamar o Botafogo, break. ele disse. Ai, maravilha. Pede pra ele chamar o break. Chama- não, a ele não gente já pode volta. falar. Chama o break. O Chama- segurança, pede break. pra ele. Break, não, eu vou chamar. Break. Pede pra break. ele. Ih, Break. caramba. Fa- Quem vai falar um break? Ih, rapaz, não vai dar, ele não pode falar. Chegou a hora de dar tchau, mas antes, o nosso Twitter aqui na tela, @SBT Rio, o Love Jesus, volta canhota. Ele volta. Segunda-feira o voltar. canhota está de volta, sentando na cadeirinha e comentando. Imagina essas três feras aqui. Não vai dar muito certo, não, hein? Mas é uma equipe de peso, hein? Então, Mas acho- o Rogério vai ficar um troço, vai ficar meio, no mínimo, louco. então, ele vai ser ele é estrela, não tem como. Competir com um Eu cara acho que ele fala disse- melhor que a gente. Eu acho que sabe o é que, bom saber sabe o isso. que ele falou? Volta canhota? É a sua canhota de chutar pro gol. tá. E eu aqui pensando outras É paradas. porque você tem perdido muitos gols. Ele fala assim, volta canhota, a canhota do E certeza. volta meu bote direito e vai pra fora. Exatamente. E acho seu que é isso. destaque? Meu destaque é Botafogo e Flamengo, que foi confirmado para o estádio Newton Santos e não vai para Manaus, muito por conta do Flamengo, na real, porque o Flamengo quer que estreie Gabigol e Arrascaeta aqui no Rio. Segunda-feira o Tá Canhota errado? volta. E amanhã a gente volta também, sabe aonde? No Esporte Mágico. Amanhã a gente vai Verdade, comentar um tudo que excelente aconteceu Esporte no Mágico. futebol pela semana. Casé, O espetacular esporte, o mágico esporte mágico. Tá, você vamos sabe falar que assim. espetacular é no outro canal, né? Não, mas é um adjetivo, não Ah, é um nome. tá bom. É mágico. Seu destaque. O meu destaque vai pro Vasco da Gama, que estreia amanhã no Campeonato Carioca, 10 para as 5 da tarde, mas hoje tem Copinha Vasco e Volta Redonda, 7h15 no Canindé. Se você é de São Paulo aí, não é, né? Porque tá vendo SBT Rio, então você não vai pro jogo. Um abraço. Um beijo. Amanhã no Esporte Mágico estaremos passando a limpo o futebol da agora, semana. Pedro. E segunda Pedro, a é gente volta agora. aqui no SBT Esporte Rio. Com o Pedro, Canhota. é agora, Pedro. Vai. É a sua canhota, De Pedro! canhota. Vai! Que isso? Meu Calma, Deus. vai de novo! Pô, tem que me respeitar, na moral, tem que me respeitar, tá maluco? Vou comer mais um biscoitinho que perdeu de novo, cara. Que isso? Foi mal, galera.